Relativamente ao PDM, e é de facto um dossiê extremamente pesado, que nós queremos pôr cá fora o mais rápido possível, foi de facto um compromisso nosso, e nós gostamos de honrar os nossos compromissos, como sempre temos feito. O PDM é de 94, e portanto já lá vai muitos anos que nós estamos deficitários de um novo PDM, a revisão devia ter acontecido já há bastante tempo, tem sofrido vários atropelos, e dizer que nesta matéria nós estamos extremamente focados em pôr o PDM cá fora. Ao contrário daquilo que se possa muitas das vezes veicular em algumas opiniões, nós estamos focados em pôr o PDM cá fora, por aquilo que ele representa para a população, porque as pessoas estão, no fundo, ansiosas por terem a possibilidade, algumas delas, de poderem construir, porque estão quartejadas ao longo destes anos, mas também para perceber um bocadinho aquilo que é o contexto deste novo PDM e a forma como ele tem que atuar. É um PDM diferente, como falava e bem, é um PDM de terceira geração, e nós estamos aqui a fazer um salto muito grande, porque nós estamos num PDM ainda de primeira geração, que é o nosso de 94, e passar para uma terceira geração há aqui uma diferença abismal. E isto pode ter um reflexo grande nas pessoas. As pessoas poderão, muitas das vezes, ficar um bocadinho surpreendidas por aquilo que é esta mudança de políticas que tem a ver apenas e só com a lei e com o ordenamento do território. Só para terem noção, uma das grandes dificuldades que nós tínhamos relativamente ao PDM tem a ver, por exemplo, com a infraestruturação das nossas redes. É impossível nos PDMs atuais, os de terceira geração, zonas urbanas, ou seja, considerarmos aglomerados urbanos, onde não houver infraestruturas ou onde não esteja programada a sua execução. Infraestruturas, presumo que se refere a saneamento básico, abastecimento de água e outras. Mas essencialmente assenta sempre em cima do saneamento básico e da água, e quando num concelho como o nosso, e que nós sabemos, e falaremos certamente sobre isso, temos um déficit muito grande em termos de saneamento, para nós, aquilo que nos valeu para podermos defender junto da Comissão de Coordenação e de todas as entidades que pudéssemos aumentar as áreas que temos no fundo, ou que estavam previamente previstas quando tomámos conta do dossiê para zonas urbanas, era termos feito o trabalho relativamente à infraestruturação de saneamento. Porquê? Porque nos obriga efetivamente a termos um plano de execução, um plano financeiro de execução e que seja real. Não podemos estar apenas a pôr num papel que vamos fazer determinada rede de saneamento em determinados locais e que depois, na prática, depois do PDM estar resolvido, deixaríamos de assumir esse compromisso. Não. Isto é para ser feito de forma séria, com aquilo que são os recursos do município, e temos que dizer onde é que vamos buscar essas fontes de financiamento. Vamos fazê-lo. Há aqui a boa vontade das entidades de nos permitir, mesmo sabendo que há muitas zonas deficitárias de saneamento e algumas ainda poucas de água, que têm essa necessidade de nos deixar aumentar os aglomerados urbanos, e temos certamente uma margem até à revisão do PDM, e quando fala da revisão chamamos nós o REOT, que há uma reavaliação daquilo que são os novos PDMs. Nessa fase vai-se aferir aquilo que efetivamente foi feito e se estamos a cumprir aquilo que nos tínhamos proposto. Portanto, há sempre uma cláusula de reversão, há mecanismos hoje que existem também nos PDMs de não permitir especular à volta das propriedades. Havendo um terreno que é para construir, ele deve ser construído, ou seja, deve ser feita as infraestruturas que as pessoas se propõem a fazer, porque se ao fim de X tempo isso não acontecer, o terreno que supostamente era aglomerado urbano pode passar novamente para a zona, para solo rústico. Portanto, estamos a falar de compromissos, tem que haver aqui compromissos entre a Câmara, as entidades que coordenam o PDM e também haverá certamente entre os municípios que têm essa obrigação de fazermos um plano cada vez mais robusto. Se o queremos pôr cá fora, nós estamos a trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Temos tido já várias reuniões setoriais e estamos já numa fase da primeira reunião da Comissão, no fundo, que gera todo o PDM, para ver se passarmos a uma fase final, e eu gostaria de chegarmos certamente ao verão já com a discussão pública no terreno. A ver, vamos, há muitas afinações que temos que fazer, não me queria estar aqui a comprometer com datas específicas para não correr o risco de estar a falhar. Aquilo que os felgueirenses podem ter da minha parte é de facto a certeza de que estamos mais empenhados do que nunca em colocar o PDM cá fora,
porque muitos atropelos têm acontecido, muitas dificuldades nos têm sido levantadas em algumas matérias. Tivemos também um atraso significativo por causa da pandemia, embora a pandemia não seja justificação para tudo, mas só para título de exemplo, havia entidades que era necessário dar pareceres para o PDM e que com este período de pandemia se recusavam a dar pareceres e até mesmo a reunir. E isto, muitas das vezes, para avançarmos para uma segunda etapa, há que ultrapassar a anterior. E quando isto acontece e as entidades não dão parecer, nós ficamos bloqueados à espera que isso aconteça para poder dar o passo seguinte. Portanto, de qualquer das formas, eu acho que podemos estar neste momento confiantes daquilo que é o nosso trabalho relativamente ao PDM e certamente teremos novidades muito em breve relativamente a esta matéria. Portanto, no que tem a ver com o trabalho que tem vindo a desenvolver, o trabalho que depende exclusivamente da Câmara Municipal de Felgueiras está praticamente concluído. Portanto, presumo que agora haverá decisões a tomar, mas em instâncias superiores, digamos assim, em termos de ordenamento do território. Nós temos já alguns pareceres, há afinações que têm que ser feitas, algumas correções, mas que acontece naturalmente neste processo de PDM. E, feitas estas afinações, partiremos certamente para uma outra reunião e até estar tudo concertado com as entidades, mas de qualquer das formas, neste momento, está tudo a correr dentro daquilo que é expectável, dentro deste cenário que é um processo de revisão de PDM, que é um processo, ao contrário, eu desconhecia o que era um processo de PDM, permitam-me aqui a minha ignorância relativamente àquilo que eu achava que era um PDM, passava que era algo mais simples, apesar de perceber a importância que ele tem em termos de ordenamento do território, mas de facto são muitas entidades a opinar, são muitos pareceres, são muitas matérias que têm que ser afinadas, são milhares e milhares de documentos que têm que ser produzidos e que todos eles têm que encaixar como um puzzle para poder, no fundo, depois no momento em que ele é posto em prática e que é colocado ao serviço dos municípios na gestão diária do nosso ordenamento, do território e da nossa gestão urbanística, tudo tem que estar certo para que depois não aconteçam casos, como ainda temos hoje no nosso atual PDM, situações, eu vou dar exemplos, variantes que foram desenhadas ou autoestradas que foram desenhadas em determinada zona no nosso plano diretor municipal inicial, que depois, posteriormente, vieram a ser alteradas, e uma coisa é certa, como ela ficou definida naquela zona e que, entretanto, deixou de ser lá a sua execução, não é possível construir nessas zonas porque consta do PDM ainda a autoestrada em determinado local. Sr. Presidente, para encerrarmos este dossiê PDM, só uma questão, porque creio que a questão que lhe vou fazer traduz de alguma maneira a curiosidade que muitos felgueirenses terão, nomeadamente alguns presidentes de junta com quem eu às vezes falo, alguns presidentes de junta do Conselho, em determinadas zonas, nem vou sequer referir quais, têm obviamente expectativas de que sejam alargadas nos seus territórios as áreas com possibilidade de construção. Há algumas freguesias que de facto se debatem com essa dificuldade, as pessoas querem de facto construir as suas casas, ampliar as suas habitações e não há neste momento terrenos disponíveis. A nova versão de PDM, por aquilo que conhece do trabalho que está a ser desenvolvido, vai procurar acautelar essa situação, vai procurar corresponder a algumas das expectativas desses presidentes de junta? De facto, foi uma das coisas que fizemos, foi discutir aquilo que era a visão para o território dos seus presidentes de junta. Tivemos essa conversa com os seus presidentes de junta para tentar perceber o que é que queriam para cada um das suas freguesias. Nesta matéria, era muito difícil para nós, em algumas freguesias, defender até zonas de construção. Nós tínhamos eu diria que há cerca de um ano atrás, quando discutíamos isto com a Comissão de Coordenação, havia freguesias que não tinham qualquer zona de construção, ou que ficariam sem qualquer zona de construção, o que seria muito difícil e muito complicado. Felizmente, tendo feito um trabalho, no fundo, bastante focado naquilo que era a necessidade das freguesias e justificando cada uma das matérias que colocávamos em cima da mesa perante a Comissão de Coordenação, seja ela pela infraestruturação, como já falei, e a possibilidade da Câmara assumir esse compromisso, conseguimos dentro daquilo que é este contexto. E é um contexto diferente, que se desengane quem disser que hoje um PDM de Lousada, um PDM de Faf, aqui ao lado, ou Vizela, que vai ser diferente deste. Não, os PDMs vão mudar radicalmente. Nós somos das primeiras câmaras a estar a fazer um PDM de terceira geração e isso vai ter que acontecer até meados do próximo, eventualmente até ao próximo ano. Todas as câmaras vão ter que passar por este processo e, portanto, este ajustamento vai ser igual para todos. É a vantagem que tem.
Mas nós, concretamente, nas nossas freguesias, continuamos a ficar e conseguimos segurar, felizmente, ainda muitas zonas para que as pessoas pudessem fazer a sua casa, poder realizar aquilo que é o seu sonho de vida e não ter que se deslocar para outros concelhos, que é aquilo que muitas das vezes nós, enquanto autarcas, ficamos muito tristes quando vemos que, porventura, por uma situação destas de PDM, que não seja possível construir, as pessoas não vêm para o centro. Normalmente tem tendência a deslocar-se para os concelhos vizinhos. Dou o exemplo, por exemplo, alguém que esteja em Aião, dificilmente virá de Aião para Felgueiras, se não for possível construir em Aião, irá mais certamente para a Aparecida, como se estiver em Regilde, irá certamente para Vizela do que vir para o centro de Felgueiras, e assim muitas outras zonas do concelho. Aquilo que nós quisemos foi assegurar um máximo de zonas de possibilidade de construção, com regras, com alguma lógica que fosse coerente, não dispersando aquilo que são as zonas de construção, porque é isso que não se pretende, porque quanto mais dispersarmos, e a gente percebe a lógica que a Comissão de Coordenação hoje tem, quanto mais forem dispersas as habitações, maior será o custo na infraestruturação, seja ela de saneamento, seja ela da água. Se me perguntarem, e foi um dos primeiros desafios também que nós, e porque há pouco não referi, tivemos com a CCDR, e quando queríamos aumentar os aglomerados, a resposta foi uma só. E que a gente poucos argumentos tem para rebater. É que se pegarmos naquilo que são zonas de construção que existe no PDM de 94, nós hoje ainda só temos 50% dessa área urbana por construir. Ou seja, mais de metade, ou cerca de metade, das zonas que temos de construção atual, no PDM atual, está por construir. Porquê? Algumas porque estão exageradamente em profundidade e, portanto, foram feitas as casas na frente de estrada e o terreno atrás não é ocupado, mas a mancha está a ser contabilizada para o PDM atual. Outras porque as pessoas pura e simplesmente têm os terrenos, não os querem vender, não, estão apenas e só a especular à volta disso. Outros porque eventualmente não tiveram possibilidade, de, porventura, financeira para poder fazer, e nesse sentido nós às vezes ficamos sem argumentos porque achamos que não temos zonas de construção. Nós temos muita, podem é não estar nas zonas em que as pessoas efetivamente... Há um desajustamento. Há um desajustamento, foi isso que se tentou compor no PDM também.